Boa noite, minhas irmãs. Espero que todas estejam bem, na paz do Senhor. Mais uma noite aqui para nós refletirmos um pouquinho da palavra de Deus. E antes de iniciar, eu quero orar com vocês. Vamos orar? Querido Jesus, ó Pai, obrigado por mais um dia aqui, a oportunidade de ouvir a Tua palavra, ó Deus. Venha falar aos nossos corações, edificar as nossas vidas. No nome de Cristo Jesus é que eu oro pedindo a Tua bênção. Amém. Queridas, a reflexão desta noite na verdade, foi uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes que eu ouvi, muito boa, que falou muito ao meu coração. E eu queria trazer hoje, claro que de uma forma muito mais simples, né, para não demorar tanto também, mas eu peguei os pontos principais que veio falar a mim e eu creio que vai falar também ao coração de vocês. Espero que esteja edificando, que esteja transformando e quebrantando os nossos corações. O texto que eu vou ler está no livro de João, no capítulo 21, e eu vou ler somente dos versos 15 ao verso 19. A palavra de Deus diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Aqui Pedro, queridas, era um dos discípulos de Jesus que mais tinha intimidade com ele. Só que a gente vê Pedro aqui como um símbolo da humanidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro, ele traz para nós, diante do contexto da história dele, algumas contradições, alguns altos e baixos. Ora ele é muito corajoso, ele é uma rocha, ora ele é vulnerável ao tempo, ora ele é capaz de de fazer várias declarações para o Senhor, como tu és o Cristo, eu te amo, Senhor, por ti darei a minha vida. E depois ele acaba aqui negando covardemente o nosso Deus. Qual é a pergunta que mexeu com o meu coração e eu quero que mexa com o teu coração? Você já se olhou no espelho e viu Pedro em você? Nossa, né? Forte. Quantas vezes que nós prometemos algo para o Senhor? Quantas vezes nós dizemos que nós amamos o Senhor? E quando nós vemos, nós estamos fazendo tudo ao contrário. Quantas vezes nós afirmamos que somos de Cristo, que nós seguimos a palavra do Senhor, e quando menos nós esperamos, nós estamos fazendo tudo ao contrário, né? Por várias vezes nós, às vezes, caímos, nós enfraquecemos, nós nos desesperamos diante das dificuldades, nós nos preocupamos exageradamente e nós esquecemos das promessas que nós fazemos para o Senhor, quando nós dizemos: Senhor, eu confio no Senhor, Senhor, eu não vou negar ao Senhor. Situações que às vezes aparecem e que nós vemos fazendo tudo ao contrário que nós prometemos. Pedro foi assim em algumas situações, né? Declarando ao Senhor que o amava, que o seguia, que era melhor que os outros, e por várias vezes ele também se fez ao contrário. E às vezes, quando nós olhamos no espelho, nós vemos Pedro na nossa vida, não é mesmo?
Aí vamos refletir então um pouquinho algumas razões pelo qual talvez Pedro caiu nesses deslizes. E uma das razões, por exemplo, é uma exagerada confiança em si mesmo. Mateus 26:35 diz assim: Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. Marcos 14:31, mas Pedro insistia com veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. Aqui Pedro se achava o fortão, né? Estava sendo uma rocha, não, jamais vou negar ao Senhor, confiando em si mesmo, né? E aí, o que aconteceu? Pedro negou ao Senhor covardemente. Pedro aqui se esquece que ele dependia do Senhor, que ele não era forte o suficiente, que não daria para confiar na sua natureza humana. Ele também veio do pó, nós viemos do pó e nós precisamos do Senhor. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Cristo nada somos do pó, viemos do pó. Então, nós não podemos confiar em nós mesmos, mas nós precisamos ter a consciência de que seja qualquer situação, nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Então, não somos fortes nem independentes, mas somos dependentes do Senhor para que nós não caiamos, né, em tentações, não nos enfraquecemos, não nos esquecemos das promessas do Senhor. Então, esse foi um ponto que nós podemos refletir. Um outro ponto: considerou-se melhor do que os outros. Olha Pedro aí dizendo, lá em Mateus 14:29 diz assim: Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mateus 26:33, mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Veja, Pedro quis dizer aqui que jamais decepcionaria Jesus, né? Enquanto os outros discípulos não eram de confiança, mas ele não, né? Então, o que aconteceu? Pedro decepcionou o Senhor. E nós? Quantas vezes nos achamos melhor que os outros e acabamos ferindo o coração de Deus, né? Às vezes com as nossas escolhas, às vezes com as nossas decisões, os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Por vezes nós nos achamos melhores e acabamos ferindo o coração do Senhor, assim como Pedro também fez aqui, né? Ele falou tanto que jamais ele ia decepcionar ao Senhor e que ele jamais ia tropeçar. E, no entanto, ele tropeçou, se achando melhor. Não somos melhores do que ninguém, né? Não podemos julgar as pessoas porque elas pecam diferente de nós, né? Nós somos filhos do Senhor, somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Então, essa também é uma das reflexões. Um outro ponto: Pedro perdeu o controle emocional. Lembram da passagem lá em João 18:10? Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, né? Então Pedro perdeu o seu domínio próprio, perdeu o controle, sem discernir que aquela situação ali já estava dentro dos planos do Senhor, né? E aí a gente vê, meu Deus, por quantas vezes também nós às vezes perdemos o nosso controle, por quantas vezes que, às vezes por conta de raiva, de mágoas, nós agredimos as pessoas com palavras, com olhares, com atitudes, com julgamentos, né? Por conta, às vezes, dessa nossa falta de controle, por conta dessa falta do domínio próprio, né? Nós acabamos perdendo a inteligência emocional, justamente por a gente esquecer de que tudo está no controle do nosso Deus e que nós precisamos exercitar a paciência, a bondade, o domínio próprio. Lembra do fruto do Espírito, as qualidades que eu sempre digo que são qualidades que precisam ser exercitadas todos os dias, né? Pedro aqui também falhou. Um outro ponto, olha só que interessante.
Pedro seguiu Jesus de longe. Mateus 26, 58 diz assim: Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Aquele Pedro forte, autoconfiante, que declarou que amava o Senhor, que seguia o Senhor em todos os momentos, o que acabou fazendo? Acabou se acovardando, fraquejando, né? Se distanciando do Senhor num momento muito triste, no momento ali que Jesus precisava, né? Então aquele Pedro autoconfiante não cumpria mais as suas palavras, não cumpria mais as suas promessas. Ele foge na hora que Jesus está no momento difícil. Veja, ele não desiste de Jesus, mas ele acompanha de longe, se enche de medo. O que a gente pode trazer, né, com essa passagem aqui para nossa reflexão? Às vezes nós somos assim, nós não queremos perder Jesus de vista, nós vamos para a igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ora, mas nós não queremos assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor. Nós não queremos assumir os riscos e os desafios de uma vida cristã, né, de uma vida de santidade, de uma vida de compromisso com o Senhor, que honra o Senhor com as nossas atitudes, com a nossa vida, assumindo compromissos, às vezes até dentro da igreja, de trabalhar na obra do Senhor, de ir em frente, de fazer. Não queremos sair da nossa zona de conforto, queremos ter Jesus, mas não queremos ter um compromisso, né? Pedro, que ele queria sim Jesus, mas ele se encheu de medo e seguiu de longe, se afastou, né? Se distanciou do Senhor. Talvez esses sejam alguns pontos, né, de Pedro por ter falhado várias vezes diante do Senhor, e nós falhamos diante do Senhor. Mas o que na verdade eu queria trazer nesta noite não é que nós ficamos tristes com aquilo que nós cometemos diante do Senhor, no sentido de que Deus nos abandona, muito pelo contrário. Nessa passagem aqui, quando ele fala de Pedro, ele traz uma palavra de esperança. E essa palavra de esperança é que Jesus nunca desiste dos seus filhos. Veja, Lucas 22, de 60 a 62, diz assim: Então o Senhor voltou-se e fixou-se os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Olha que interessante. A palavra de Deus diz assim, que voltou o Senhor e fixou-se os olhos em Pedro. Jesus, ele tem um olhar de ternura, ele tem um olhar de amor, mas ele tem um olhar penetrante, que atinge a alma, que mexe com o nosso coração, que quer trazer quebrantamento, que quer trazer restauração. Então, irmãs, quando nós enfraquecemos diante do Senhor, quando nós erramos, quando nós falhamos, devemos nos lembrar do olhar de Cristo, aquele olhar que penetra, aquele olhar que diz assim: filho, arrependa-se. Olha para o seu pecado, se envergonhe e seja quebrantado. Eu estou aqui, né? Você é um filho meu, eu amo você e eu quero que você venha para mim, que seja quebrantado. Veja, Pedro chorou ali amargamente, porque ele sentiu aquele olhar do Senhor fixando até a sua alma, né? Para dizer, olha, você errou, mas eu quero você. Você fraquejou, mas você é meu filho e eu estou aqui. Então, olha que mensagem, né? Linda. Então, Jesus quer que nós sejamos quebrantados. Um outro ponto, né? Lágrimas de arrependimento. Marcos 14, 72. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Antes nós lemos que ele chorou amargamente. Pedro refletiu aqui talvez sobre a trajetória, né, da sua vida, os pontos que ele fraquejou, as situações que ele fraquejou, e ele viu a formosura do Senhor, a ternura do Senhor, o amor do Senhor ainda sobre a sua vida. Ele recordou dos seus próprios votos de fidelidade que ele acabou não cumprindo, mas o Senhor mesmo assim não desistiu dele. O Senhor estava ali e por isso então ele caiu em choro, ele chorou amargamente, reconhecendo os seus erros.
e tenho uma pergunta: você tem chorado pelos seus pecados? Você tem se envergonhado pelos seus pecados? Né? Como que a gente tem reagido diante da presença do Senhor quando nós erramos, quando nós pecamos? Alguns pontos talvez para que nós pensemos sobre o nosso pequeno progresso da vida espiritual. Como é que está a minha vida espiritual diante de Deus? A nossa negligência com as pessoas, né? Como é que eu tenho olhado para as pessoas, eu tenho julgado as pessoas, ou eu tenho me comparado como uma pecadora que também precisam da glória do Senhor e que precisam de oração, que precisam de fortalecimento? A nossa pouca comunhão com o Senhor, a pequena glória que nós estamos trazendo ao grande nome do Senhor, tudo isso são pontos que deveriam nos levar às lágrimas, à reflexão, a quebrantamento. Então, o choro, a lágrima, ela é recolhida pelo Senhor de uma forma que agrada ao Senhor quando Ele vê quebrantamento, quando Ele vê arrependimento. Então, veja, Jesus fixou os olhos em Pedro. Aquilo penetrou de tal forma que o levou ao quebrantamento, que o levou às lágrimas, né? Então, Jesus, Ele nos ama, Ele não desiste de nós. E por fim, para concluir, Jesus então olha para Pedro, Ele traz quebrantamento, Ele não desiste de Pedro, e Jesus procura Pedro. Marcos 16:7 diz assim: mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele disse, né? Quando o anjo falou às mulheres, digam lá os seus discípulos, né, que ele ressuscitou, e digam a Pedro, né? E ele ainda fala o nome de Pedro. Jesus amava muito a Pedro e queria que Pedro o seguia. E ele faz então uma exigência, como nós lemos no texto aqui, né? Pedro, você me ama? E ele disse, eu amo, Senhor. Então qual foi a exigência que Cristo disse? Olha, segue-me e apacenta as minhas ovelhas. Jesus procurando a Pedro: Pedro, olha, mesmo que você errou, eu não desisto de você, eu quero você perto de mim, apacenta as minhas ovelhas e segue-me. Então Jesus restaurou a vida de Pedro, restaurou o ministério de Pedro, e agora ele volta a ser um líder cheio do Espírito Santo. Para a gente fechar aqui nessa noite, minhas irmãs, nós também erramos, nós também enfraquecemos, né? Nós também muitas vezes ferimos o coração do nosso Deus. Mas o que fique gravado no nosso coração, que o Senhor Jesus, Ele não desiste dos seus filhos, e Ele quer fixar os seus olhos em nós, porque Ele sabe o que nós fazemos, Ele sabe o que nós falamos, Ele sabe aonde vamos, Ele sabe o que fazemos. E Ele quer que nós confessamos os nossos erros a Ele, Ele quer que nós tenhamos um coração quebrantado, porque assim Ele pode restaurar, porque assim Ele pode fazer de nós um vaso novo na presença dEle. Então que essa palavra do Senhor traga para nós não desânimo, não tristeza, não uma forma de falar, não, eu não sou nada. Muito pelo contrário, que a mensagem de hoje traga para nós uma esperança, que traga para nós alegria, que apesar dos nossos erros, o Senhor nos ama, o Senhor não desiste de nós, e Ele quer que nós estejamos sempre perto dEle, seguindo, amando, adorando e buscando de todo o coração. Minhas irmãs, fiquem com Deus, que essa mensagem toque o seu coração e que nós a cada dia sejamos mulheres com o coração quebrantado, seguindo ao Senhor com alegria, reconhecendo os nossos erros, mas estando sempre perto do Senhor. Deus abençoe. Logo agora eu vou colocar um louvor que chama Vaso Novo, da Amanda Rodrigues. Ouçam e faça desse cântico uma oração. Beijo, fiquem com Deus.